Olhos de Vidro, capítulo 1. O sussurro da alma em uma noite gélida e tempestuosa. Anos incontáveis atrás, em meio ao uivo selvagem do vento que chicoteava as árvores retorcidas e o ribombar furioso de trovões, que sacudiam as frágeis casas de madeira da pequena aldeia de Eldoria, um evento singular e aterrorizante marcava o nascimento de uma menininha. Não houve o choro agudo e desesperado que se esperava de um recém-nascido, o lamento que anuncia a vida. Em vez disso, seus olhos se abriram abruptamente, revelando uma profundidade incomum, tão escura e absorvente quanto as profundezas de um poço sem fundo, que parecia sugar a pouca luz bruzuleante do ambiente. Seus pais, um casal de fazendeiros simples, mas cheios de esperança, curvaram-se sobre o berço improvisado, seus rostos contorcidos por uma mistura de exaustão e carinho. Mas ao fitarem os olhos da filha, um calafrio antinatural percorreu seus corpos, gelando-os até os ossos. Seus rostos, antes cheios de vida, murcharam em segundos, tornando-se pálidos e envelhecidos como pergaminhos antigos. Uma névoa esbranquiçada e etérea, quase palpável, como fumaça gélida, emanou de suas bocas entreabertas. Espiralando no ar, antes de ser irresistivelmente atraída, como um imã invisível, para as órbitas da pequena. E quando as duas almas se dissolveram nos olhos de vidro da criança, ela deu seu primeiro e silencioso suspiro. Um som quase inaudível, mas que selou seu destino para sempre. Aos 3 anos de idade, Freya, como uma voz interna, lhe dizia que era seu nome. Já possuía uma independência assustadora para sua tenra idade. O pequeno chalé onde nascera, agora vazio, empoeirado e assombrado por ecos de uma vida que nunca realmente existiu, era seu único refúgio. Desde aquela noite fatídica, a garota vivia em completo e doloroso isolamento, uma sombra à margem da aldeia. Os poucos aldeões que se atreviam a passar por sua casa apressavam o passo, com o coração batendo forte, desviando o olhar para o chão ou para o céu, dominados por um terror ancestral. O medo de perderem suas próprias almas apenas por cruzar o olhar com os olhos de vidro de Freya era uma superstição que se espalhava como praga, um veneno sussurrado de boca em boca. Mas Freya não se importava com o isolamento. Ela sabia que para sobreviver e, mais crucialmente, para evoluir, ela precisaria que as pessoas olhassem em seus olhos. Ela compreendia que nem todos que a encarassem morreriam. O funcionamento de seus poderes era mais sutil e infinitamente mais complexo do que a simples absorção de vida. Um fundamento, uma verdade primordial e inabalável havia sido gravado em sua mente no instante de seu primeiro suspiro. Ao olharem em seus olhos, eles verão refletidos que tipo de pessoas eram. Se fossem puros, suas almas seriam mantidas, protegidas por uma barreira invisível de virtude e luz. Mas se fossem impuros, suas almas seriam tomadas e dadas a ela, alimentando sua própria essência, sua própria existência. Pode-se dizer que seus olhos não eram meros receptores, mas espelhos implacáveis que julgavam a verdade oculta nas profundezas do coração humano, desvendando as camadas de mentira e hipocrisia com uma clareza dolorosa. Freya, aos 6 anos, sentiu um despertar dentro de si, como o desabrochar de uma flor sombria, memórias que não eram suas, mas que ressoavam com uma verdade profunda e ancestral. Começaram a emergir em sua mente, revelando sua verdadeira identidade e a razão inquestionável de sua existência. Ela não era apenas uma criança amaldiçoada. Seu eu original era de fato os próprios olhos de Temis, a venerável deusa da justiça e da ordem divina. A imagem de Temis, frequentemente representada com uma balança em uma mão e uma venda nos olhos na outra,
simbolizando a imparcialidade absoluta e o julgamento incorruptível, preencheu sua mente, dando sentido ao seu tormento. Ninguém podia mentir aos seus olhos. Aos olhos de Temis manifestos em Freia, se tentassem, não só suas almas seriam tomadas, mas qualquer chance de redenção, qualquer fio de esperança por um futuro mais puro, seria desfeito para sempre. Na aldeia, ela era não apenas temida, mas abertamente odiada, um pária, sussurros maldosos, olhares cheios de repulsa e portas batendo à sua passagem a seguiam onde quer que fosse. Nesta vida terrena, Freia jamais havia recebido uma única demonstração de afeto, um toque gentil, uma palavra de carinho, um abraço caloroso. E essa ausência de amor, essa lacuna emocional em sua alma, seria sua maior e mais dolorosa fraqueza.